Nessa aula nós vamos falar sobre saturação. Eu tô até aqui com um lápis, que é o lápis 8B, que é um lápis preto, para explicar de forma mais fácil para você sobre saturação. A gente utiliza na micropigmentação o nome, a palavra saturação, para quando tem excesso de pigmento na pele. Eu sei que quem trabalha com microblending, com tebori, utiliza a palavra saturação para quando a gente tem que depositar pigmento depois de fazer passar com a lâmina do tebori, certo? Mas nesse caso a gente está falando de saturação quando a gente tem excesso de pigmento na pele. Tipo, mais do que deveria ter. E olha só, você tá conseguindo visualizar aqui no desenho? Tá vendo que eu tô com essa parte aqui clarinha? Você consegue, inclusive, ver o fundo branco atrás aqui da pintura do lápis, certo? Isso significa que tem uma quantidade de pigmento aqui. Eu até vou ampliar um pouquinho mais, puxar um pouquinho mais para cá para você conseguir visualizar e vou soltando, soltando, soltando até desaparecer. Então eu tenho aqui uma quantidade de pigmento, eu vou deixar essa parte aqui mais escura, mostrando que eu tenho mais pigmento e ela vai descendo clareando. Gente, quando a gente tá falando em saturação, mais pigmento na pele do que deveria, muitas vezes a gente vai precisar retirar esse procedimento. Não tem mais como pôr pigmento, sabe? É melhor retirar do que ficar colocando mais. Mas se não tem tanto, dá para você neutralizar. E aqui eu vou mostrar algo para vocês que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Quando que eu sei se dá para neutralizar ou não? Quando eu sei que está saturado? Tem tanto pigmento que está saturado. Aqui no lápis eu nem consigo fazer a quantidade do que eu vejo por aí, gente, de peles com pigmento em excesso. Mas aqui eu fiz um degradê para você visualizar que aqui eu tenho muito pigmento na pele. Aqui eu tenho uma quantidade bem menor. Eu vou fazer o círculo para a gente poder focar dentro, tá? E aqui eu tenho uma quantidade bem menor. Assim fica mais fácil ainda para vocês verem. Vocês estão vendo que aqui tem tanto pigmento que você quase nem consegue ver o papel por trás? De tanto pigmento que tem? Você vê que aqui você vê pontinhos, você vê que tem pigmento, mas você vê a cor do papel no fundo? E aqui mais ainda. Essa sobrancelha, quando tem essa quantidade de pigmento, ela pode ser neutralizada. Quando ela tem essa quantidade de pigmento, ela pode ser neutralizada. Quando tem essa quantidade de pigmento, eu até vou utilizar aqui a ponta do lápis para a gente fechar mais ainda, porque é essa a impressão que dá quando a gente olha na pele. Aqui eu tenho excesso de pigmento, eu tenho saturação. Então, quando eu tenho essa saturação, não adianta eu colocar mais pigmento por cima, porque por mais que na hora neutralize, ainda assim vai ficar cinza depois de alguns dias. E já aconteceu de eu pegar a sobrancelha assim, chumbado. Ah, perfeito. Isso é o efeito chumbado. Que as pessoas ficam, o que é o efeito chumbado? De chumbo mesmo, de metal chumbo, de tão fechado que tá, você não enxerga a pele no fundo. Quando chega nesse grau, aí esquece, precisa retirar, não adianta mais colocar pigmento por cima. Agora, quando tá assim, ainda dá. Quando está assim, ainda é possível. Quando tá assim, bem tranquilo. Quando tá assim, a gente consegue até cobrir com uma shadow. Nem precisa ser uma esfumada, conforme a gente conversou nas outras aulas. Mas quando tá assim, gente, não dá. Tem que passar pra frente e encaminhar pra despigmentação. Eu acho que assim, nesse formato, fica bem claro, porque eu vejo que muitos alunos tinham dúvidas e me perguntavam e falavam, puxa, eu não sei o que quer dizer o saturado que não dá pra fazer. Eu não sei quando que eu tenho que esfumar, quando eu posso fazer uma shadow. Então, assim eu posso fazer uma shadow, assim talvez dê. Aqui eu já tenho que esfumar e aqui eu tenho que retirar. Muito pigmento na pele, não vale mais a pena pensando no bem da cliente. Nessa imagem, vocês vão ver um procedimento que ele precisa ser neutralizado,
mas que não tem tanto pigmento assim na pele. Então a gente consegue fazer uma técnica esfumada tranquilamente por cima. Você pode ver que ele não está saturado, tá? Mas é possível você fazer a correção da cor, neutralizando, fazendo uma esfumada por cima. Agora vamos ver um caso de uma sobrancelha que realmente está saturada. Então nesse caso, você vê a diferença dessa sobrancelha, da quantidade de pigmento que tem na pele para outra, a quantidade bem menor que ela tem? Você consegue identificar que ela está saturada. E é quando a gente chama assim de chumbou, tá chumbada. Que significa que você não consegue nem visualizar a pele por trás desse pigmento. E aí realmente não vai adiantar você ficar inserindo cada vez mais pigmento, porque mesmo na hora neutraliza e depois vai ficar bem forte. Infelizmente, nesses casos, a gente acaba que não consegue fazer um fio a fio. Se a cliente quiser um fio a fio, tanto nos dois casos a gente tem que ir para despigmentação para depois fazer o fio a fio. Porque se você coloca o fio a fio por cima de um procedimento que tá cinza, que tá rosa, que tá vermelho, que tá verde, o fio pode até neutralizar, mas o fundo de cor vai ser diferente. É isso que a gente sempre tem que analisar antes de atender a nossa cliente que já tem um procedimento anterior.